Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Esse é o nosso informe semanal. Ele é baseado num documento produzido pelos nossos analistas que fala sobre cenário econômico e a nossa estratégia de investimentos. Começando a nossa conversa com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe, ele fala agora sobre o anúncio do aumento do IOF e o impacto econômico dessas medidas, inclusive nas nossas projeções para a Selic. Bom dia, Luciano. Bom dia. Falando um pouco sobre a parte macro, acho que na semana passada as principais notícias foram aqui dentro, né, a decisão do governo de aumentar, né, as alíquotas do IOF. Esse aumento de alíquotas ele veio junto com a revisão, né, do relatório de despesas, de receitas e despesas do governo, né, referente ao segundo bimestre, né, do ano. Né, esse relatório trouxe uma piora, né, nas expectativas do governo de geração de resultado primário. O resultado primário esperado para o ano, ele passou de um superávit 0,1 para um déficit 0,4, descontando os precatórios. Com isso, você teve uma necessidade de contingenciamento que foi feita em torno de 0,2% do PIB, que trouxe o primário para menos 0,2% do PIB, o novo objetivo que o governo vai perseguir esse ano. Dentro dessa revisão, teve também uma mudança nas expectativas de arrecadação. A expectativa ela caiu de arrecadação, né, dado as premissas que o governo tinha inicialmente, e com isso o governo teve que buscar receitas para compensar um pedaço dessa perda de arrecadação, e por isso ele anunciou as medidas, né, de mudança do IOF. Né? Então, as medidas elas foram bastante amplas, né? Elas pegaram 3 blocos. O primeiro bloco foi a parte de seguros, o segundo bloco foi a parte de crédito e o terceiro bloco foi a parte de câmbio. Na parte de seguros, basicamente o governo ele colocou uma regra, né, de que aportes acima de R$50 mil em VGBL seriam tributados em 5% a partir, né, da vigência do IOF da semana passada. Né, então isso entra em vigor imediatamente. Além disso, para crédito de empresas, ele também elevou o IOF, que estava em torno de 1,89, foi para quase 4%, né, 3,95%, então você ficou com uma alíquota do IOF muito elevada para a parte de empréstimos. A gente acha que isso vai ter um efeito não desprezível na parte macro, né, principalmente na parte de concessão de crédito para empresas, né, as empresas que não têm acesso ao mercado de capitais ou ao mercado externo e estão mais dependentes do mercado de crédito bancário, elas vão se defrontar com um custo mais caro de crédito. Isso vai desacelerar provavelmente a concessão de crédito para esse segmento e provavelmente vai ter impactos também no crescimento da economia olhando para frente. Então isso também tem um caráter aí, né, no caso também de impactar não só a parte de arrecadação, mas também vai acabar tendo algum efeito na parte de crédito e também na desaceleração da economia, o que em parte ajuda, né, o Banco Central em termos de, né, do trabalho dele de desaquecer a economia no ciclo de aperto de juros. Né? Inclusive, a gente já achava isso e essa medida só reforça a ideia de que o Banco Central mantenha os juros estáveis na próxima reunião. E além disso, o governo também tomou a medida, né, sobre o IOF de câmbio. Né, na parte de câmbio, que chamou muita atenção foi a volta, né, que ele fez nas medidas na parte de remessa de recursos para objetivo de investimentos que iriam ter a alíquota elevada de 1,1 para 3,5. O governo voltou atrás e deixou em 1,1. Né, então ele mudou depois da sinalização de que isso teria um impacto grande dentro da percepção em relação à questão do acesso, né, em geral, das pessoas em relação ao investimento estrangeiro, né, no exterior. Então isso acabou tendo aí uma reversão, e também a questão dos próprios, né, gestores, a parte dos próprios fundos que têm carteiras globais, né, de investimentos que teriam, a partir da mudança, uma alíquota de 3,5%, antes era 0%, e aí também o governo entendeu que isso teria um impacto também na parte nesse segmento, por isso ele trouxe para 0 de novo. Então, essas duas medidas foram revertidas, as demais foram mantidas para o câmbio. Então, remessa de disponibilidade sem objetivo de investimento vai pagar IOF de 3,5%, compra de moedas, compra
e gastos também de cartão de crédito, cartão de débito e cartão pré-pago, tudo isso passa a pagar uma alíquota de 3,5%. Então, essas operações vão ser tributadas a mais, e o conjunto de todas as medidas, só voltando à lógica fiscal, gera um aumento de arrecadação em torno de 18 bilhões, dado a retirada das duas medidas, né, como eu comentei. Então, a expectativa inicial era 20, veio para 18, e isso faz parte desse esforço que o governo fez, né, que ele anunciou na quinta-feira dado a perda de arrecadação que ele mostrou nos números, recompor um pedaço dessa perda com o IOF para esse ano, né? Então, esse ano o governo espera em torno de 18 bi de arrecadação, para o ano que vem ele está esperando em torno de, agora com a mudança, 36 bi, era 40, vai ficar em torno de 36 bi de arrecadação. Passando a bola agora para o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, ele comenta agora um pouco sobre o cenário global e fatores aí que, apesar de trazerem incerteza, eles acabam sendo positivos para o Brasil, não é, Matias? Bom, os mercados seguem tentando assimilar a conduta errática e amadorística, né, do governo Trump. O Trump foi eleito, a gente sabia que ele tinha 3 itens na agenda econômica: as tarifas, que a gente sabia que não ia ser bom, mas ninguém esperava que fosse tão caótico. Tem a agenda de regulamentação, que é boa, ainda não começou a entrar. E tinha a questão fiscal, que era um ponto de interrogação, né? Os Estados Unidos têm um déficit alto, uma dívida crescente, isso é um ponto de preocupação. O Trump não falou muito disso na campanha, mas o Scott Bessent sempre disse que tinha um plano para reduzir o déficit, que está correndo na faixa de 6%, para alguma coisa perto de 3%. O mercado duvidava um pouco, porque o Trump prometeu o corte de imposto, que é um pouco o contrário disso, mas era um ponto de interrogação, né? Então, o que está acontecendo agora é que as tarifas, de fato, foram muito piores do que se imaginava, a conduta errática, né, trabalhária do Trump, criou uma crise, né, deletéria para a economia americana, deletéria para a economia global. A agenda de regulamentação ainda não está andando, em algum momento deve chegar. E a questão fiscal, o orçamento que foi aprovado na Câmara e agora está indo para o Senado, é um orçamento que adiciona cerca de 3,1 trilhões à dívida nos próximos 10 anos. E como ele começa com um corte de impostos para só depois ter corte de gastos, o déficit, que está rodando na faixa de 6,30% do PIB em 2024, deve subir para mais de 7% em 2026 e 2027. Então, é uma trajetória fiscal que começa piorando e a melhora fica muito longe no futuro, sem um plano crível. Então, isso fez a taxa de juros nos Estados Unidos subir, levou a mais um degrau de enfraquecimento do dólar. Então, continua sendo uma conduta de política econômica que adiciona risco e incerteza, né? É muito ruim, né? É um governo muito ruim. Agora, o paradoxal é que isso está gerando um fluxo de dinheiro para fora dos Estados Unidos. O dinheiro vai prioritariamente para a Europa, para a Suíça, para o Japão, mas o dinheiro vai também para todas as caixinhas, né? E uma das caixinhas é a caixinha dos emergentes. E quando entra em emergentes, o que está acontecendo é que, como a Ásia depende mais de exportação do que a América Latina, o dinheiro que está entrando em emergentes está indo menos para a Ásia e vindo mais para a América Latina. E o Brasil é metade da América Latina. Então o dinheiro vem para o Brasil, menos pelos nossos méritos, mais por essa questão de realocação de carteiras globais. Fato concreto é que o dólar caiu, a bolsa subiu, os juros caíram, então esse fluxo global está ajudando o Brasil a despeito das nossas mazelas, né? O governo continua focado numa agenda eleitoral, né? Tem notícias de que vai ter vale energia, vale gás, vale crédito, vale motocicleta para entregador de aplicativo. Então é um vale tudo para ganhar a eleição, né? Até quando o governo faz a coisa certa, que é tentar ajustar o fiscal, ele acaba fazendo mais coisa errada do que coisa certa. Então os cortes que o Haddad anunciou na semana passada são importantes, são necessários, né? A gente já tem metas fiscais que são muito folgadas, né? E nem assim a gente consegue cumprir. Mas daí veio a notícia do IOF, muito mal planejada, o governo confundiu CNPJ de empresa com CNPJ de fundo, né? Um erro amadorístico que teve que voltar atrás, uma vergonha, né? Sem contar o fato de que o IOF não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto regulatório. Então tem uma dúvida, eu não tenho nem dúvida, acho que não pode mesmo, né? Uma dúvida sobre a constitucionalidade de você fazer um aumento de arrecadação sem um período de noventena,
porque a economia precisa ter antecipação, mínimo de planejamento, não pode ser esse improviso que alguém decide fazer uma medida que repercute em diversas dimensões, não avisa ninguém, solta, tudo errado, né? Tem que corrigir no dia seguinte. Então, realmente, o governo, a qualidade do governo, até a parte da equipe econômica, que talvez era a área melhorzinha, né? Vai muito ruim, né? Vai muito mal. Mas o fato concreto é que a gente está na onda favorável do global, e aí quando o global, devido à desproporção do tamanho dos bolsos, né? O bolso global é tão maior do que o bolso doméstico, qualquer copinho que sai da piscina global enche a piscina do Brasil aqui. Então a gente está nessa onda favorável, né? A dinâmica dos ativos deve seguir nessa batida. Eu acho que uma parte importante do movimento de valorização dos ativos domésticos já foi, mas a dinâmica tende a continuar nesse ritmo, até porque a gente imagina que o Banco Central vai ter parado no 14,75, então a próxima reunião confirmaria isso. E a discussão nos Estados Unidos é quando que o Fed corta, né? Provavelmente vai ser nas 2 ou 3 últimas reuniões do ano, mas quando entra essa discussão também é um outro fator favorável para o mercado emergente. Então, a dinâmica, por enquanto, graças ao global, não pelos fundamentos domésticos, continuam muito ruins. A dinâmica global está empurrando o preço dos ativos e é mais ou menos o que a gente imaginava no começo do ano, em que os ativos brasileiros performariam bem, né, depois de 2024, em que essa performance foi ruim, né? Agora, no último bloco do nosso episódio de hoje, a gente conversa com o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, sobre o Stock Guide, que é um outro documento produzido aqui pelos nossos analistas, que é um acompanhamento semanal das ações que a gente monitora, que fazem parte da carteira Monte Bravo e outros papéis que têm potencial de entrar na carteira também, dependendo aí do seu potencial de upside, de alta, né? Como dizem aqui os nossos analistas. Benassi, quais são os destaques do nosso Stock Guide dessa semana? A gente tomou a liberdade neste Stock Guide específico de olhar sobre como foi a temporada de resultados, não focar muito na movimentação da semana, tá? Então a gente fez mais um apanhado do que a gente achou, tá? Então, acho que, já dando um grande spoiler, na verdade, a temporada de resultados do primeiro trimestre foi uma temporada de resultados ligeiramente positiva, tá? Lembrando que o ano passado a gente teve uma do primeiro tri fraca, a do segundo trimestre foi muito boa, terceiro tri já um pouco mais fraca e a do quarto tri bem fraca, tá? Então a gente entrou com uma expectativa para os resultados, pensando num cenário que o juros estava atingindo o pico, a gente tinha uma expectativa da atividade econômica começar a desacelerar, a gente entrou com uma expectativa ruim da temporada, né? A gente imaginou que os resultados das companhias iam se deteriorar bastante, tá? E não foi isso que aconteceu, tá? No geral, os resultados foram bons, tá? Tanto nos números brutos, né, como no qualitativo, e a gente sempre olha muito mais o qualitativo do que propriamente os números, mas a temporada foi boa. Acho que alguns destaques, né, ou setores que a gente viu e que a gente gostou, tá? Alimentos e bebidas, principalmente por conta de JBS, Via Seara e a BRF, foram talvez os grandes destaques de crescimento de receita e de EBITDA na comparação ano contra ano, tá? Apesar das ações não terem respondido tão bem aos resultados, acho que tinha algumas outras dinâmicas que acabaram impactando, seja a fusão da BRF com a Marfrig, seja indecisão sobre a listagem da JBS, lembrando que a listagem foi aprovada na sexta-feira passada, tá? Mas em grandes números, crescimento de receita, crescimento de EBITDA e melhora de margem, acho que de todos os setores, alimentos e bebidas, impactado por essas duas empresas, foi um dos principais. Bancos também foi um outro setor que as companhias divulgaram bons resultados, com destaque principal para o Bradesco, tá? Lembrando que aqui tem uma base de comparação muito fraca, que foi o resultado do primeiro tri de 24, tá? Mas, mesmo olhando sem comparar com o primeiro tri, o resultado do banco tem começado a melhorar, margem financeira com os clientes tem melhorado, o custo do crédito tem começado a crescer junto com a receita, ou até ter uma ligeira redução, e alguma questão ou uma parte importante que é a companhia focando em ganhar eficiência, tá? Então, desde que o Noronha assumiu, parece que a companhia tem uma direção e tem um time que parece capaz de executar
esse caminho, tá? Acho que o Itaú, como sempre, um ótimo resultado, o banco é um relógio, continua crescendo margem financeira dos clientes, continua diminuindo o custo, o retorno ajustado ao risco, o que é impressionante, então a gente continua muito confortável com a tese. Acho que de destaque negativo, aqui vale a pena falar de Banco do Brasil, né? Lembrando que a ação divulgou os resultados e o banco e as ações da companhia caíram quase 20% no dia, então o resultado foi ruim. Tem um impacto contábil, que lembrando, todos os bancos passaram por uma alteração de como é contabilizado ou de como o Banco Central obriga os bancos a contabilizar seus resultados, tornando os resultados dos bancos do Brasil mais comparáveis com os players internacionais. Tá? O Banco do Brasil foi mais afetado do que os outros, porque tem uma parte do agro relevante dentro da carteira e a concessão de crédito do agro é um pouco diferente do que para os outros setores da economia, tá? Mas mesmo quando você tira este impacto contábil, o resultado foi muito ruim, tá? Então, a gente é um pouco preocupado com o Banco do Brasil, acho que a gente já comentou, seja nos podcasts semanais ou seja na nossa análise de resultado, que a gente tem uma visão neutra para negativa dos resultados do Banco do Brasil e para a performance das ações do Banco do Brasil nos próximos trimestres, tá? E acho que outros destaques foi o setor de construção civil, principalmente empurrada pela Minha Casa Minha Vida, né? Então, Cury Direcional, a Plano e Plano e a própria Tenda têm apresentado resultados muito bons e que devem melhorar agora com a criação do Faixa 4, tá? Acho que Faixa 4 impacta muito mais a Cury e a Direcional e talvez a Plano e Plano do que as outras empresas do setor, mas bons números, boas margens, crescimento de receita, manutenção de margem, geração de caixa, então foram bons resultados que podem melhorar conforme o ano for evoluindo e conforme as empresas forem se adaptando ao Faixa 4. Tá? E acho que, por último, não é um setor específico, mas os domésticos, né? Então você pega a Renner, você pega a própria Movida, você pega a Asas, você pega a SBF, que é a antiga Centauro, bons resultados, tá? Aqui acho que a gente foi mais surpreendido, principalmente nessa parte de consumo, tá? Até porque a Renner tinha apresentado um quarto trimestre muito fraco, que onde teoricamente é um bom trimestre, né? Pensando que tem Natal, tem Black Friday, mas o resultado do quarto trimestre foi muito ruim. A gente estava com uma visão um pouco mais cautelosa para as ações da companhia, mas o primeiro trimestre foi muito bom dela, recomposição de margem, aumento de receita, geração de caixa e a Asas também, né? Lembrando que a Asas passa por um processo de fusão que tem ganhado destaque no noticiário, né? Questão de cultura. No Excel todas as fusões são lindas, maravilhosas, mas quando você começa a fazer a integração tem diferença de cultura, tem diferença de pensamento, tem diferença de basicamente tudo, né? E o processo vinha sendo bastante conturbado, se ele era mídia direta, algumas vezes gente importante saindo, dúvidas sobre como estava a relação entre os fundadores das duas principais, da Soma e da Arezzo, mas o resultado veio bastante positivo. Crescimento de receita, recomposição de margem, e tanto a Renner quanto a Asas, né, que é a companhia que foi resultado da fusão, vinham negociando em múltiplos que a gente julga baratos, né? Então você veio com um bom resultado, as companhias tiveram uma performance bastante boa, tá? A própria Vivara teve um bom resultado, então em linhas gerais, muito mais doméstico do que a parte de commodities, que tem sido atrapalhada por dúvidas sobre se o mundo entra em recessão, se desacelera por conta das políticas do Trump. O setor de domésticos teve resultados bem positivos, tá? Mas e o que é importante quando a gente está olhando principalmente o múltiplo do Ibovespa, não existiu revisões de lucro para o ano de 2025, tá? Apesar dos bons resultados, o mercado, a princípio, né, e acho que é um pouco da nossa visão, espera que os resultados devem desacelerar conforme o ano for avançando e conforme a atividade econômica desacelere, tá? Então, acho que isso é importante de frisar, mas apesar disso, para 26 e 27, a gente já começa a ver uma revisão de lucro com até algum crescimento. Acho que aí é a questão de vai ter o início do processo acho que é mais a redução de juros, tá? Acho que tem muita dúvida sobre 26 e 27, principalmente por conta das eleições.
Muito obrigada, Matias, Luciano, Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso Monte Bravo Cast. Só lembrando que o informe semanal está disponível na íntegra em PDF no nosso site montebravo.com.br. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre tudo que foi comentado aqui nesse episódio e mais recomendações de investimento, mais explicações sobre a nossa estratégia, tá tudo lá. Uma boa semana e bons investimentos!